O governo Lula vai taxar as compras internacionais realizadas no comércio online. Isso foi pauta aqui em relação ao arcabouço fiscal, então a gente vai detalhar esse caso específico. A intenção é acabar com a isenção de impostos sobre encomendas de até $50. O governo resolveu adotar a medida depois que empresários brasileiros se queixaram de concorrência desleal pelas gigantes varejistas da Ásia. Diante disso, o governo vai acabar com a distinção de tratamento nas remessas por pessoas físicas e jurídicas. A proposta é obrigar o vendedor a recolher o imposto antecipadamente, podendo ou não repassar o custo para o consumidor. A cobrança do imposto deve gerar uma receita entre 7 e 8 bilhões de reais para o governo. O assunto mereceu o comentário da primeira-dama Janja, que deu o que falar nas redes sociais. No Twitter, ela postou, abre aspas, a taxação é para as empresas e não para o consumidor. Fecha aspas. Eu começo por você, Hélio. Isso rendeu muitas críticas, muitas ironias a ela, porque, de uma maneira geral, quando a empresa é taxada, ela repassa aquela perda que ela tem de lucros para o consumidor, justamente para não diminuir a sua margem. Esse caso tem algumas nuances, porque envolve transações, às vezes internacionais. Como é que você avalia? Olha, Felipe, em primeiro lugar, é um protecionismo descarado, né? Porque são os varejistas brasileiros reclamando dos varejistas estrangeiros. E outros ainda falam, não, porque tem desvio de finalidade, a pessoa coloca um preço que não é, questões de fiscalização que são o trabalho do governo. Você não deveria eliminar uma determinada facilidade para o pequeno cidadão brasileiro por conta de desvio de finalidade. Ou é protecionismo descarado, como está sendo falado aí. Esses $50 já estão aí desde os anos 80, se eu não me engano, já eram $50. Se fosse corrigir pela inflação americana, isso aí já deveria estar em $150. É uma pequena facilidade para aquela pessoa que tem alguma coisa que não dá para encontrar no Brasil, ou tem uma qualidade diferente, ou um pouco mais barato, o pequeno consumidor brasileiro consumir. E agora, o que está acontecendo, né, Felipe, é que agora vai ter que pagar mais caro. Essa coisa de quem está recolhendo o DARF, se é a companhia lá fora, ou se é o consumidor que pagou aqui na liberação aduaneira, pouco importa. Isso sai do bolso de quem está comprando. Então, obviamente, a Janja está equivocada, e parece que ela ouviu isso da boca do Haddad, segundo ela falou, né? Então, o Haddad falou essa bobagem e ela repetiu a bobagem. Não importa quem faz o DARF, eu não sei como é que está a redação, mas quem está pagando é o consumidor brasileiro. Então, o sujeito que tinha lá uma compra de $8, que acaba sendo, sei lá, 10, 11, $12, porque tem que adicionar frete, seguro e tal, e aí o governo agora quer cobrar 60% de imposto. Então, vai pagar mais 6, 7, $8 em cima disso, né? Então, punindo quem? Punindo quem está fazendo uma compra de $10. O pequeno que quer achar um negócio que não tem aqui no Brasil fácil e tal. Então, assim, é lamentável que esteja havendo esse ataque a uma facilidade para o pequeno consumidor brasileiro que já existe há muito e muito tempo. Agora, a Janja falou aí uma completa desinformação, uma inverdade. Mas eu não quero censurar a Janja, não. Aqui, eu sempre defendo que você tem liberdade de falar a bobagem que você quer, desde que não seja uma ameaça iminente. A bobagem que você quer, a teoria que você quiser, a besteira, a desinformação que você preferir, porque a forma de combater a desinformação é mais verdade, mais informação. Então, a gente está aqui justamente prestando mais informação. O que a Janja falou não faz sentido. Joel, só lembrando o contexto, o governo está precisando de dinheiro em caixa, apresentou um arcabouço fiscal que prevê o crescimento das despesas, então precisa ter uma alta de arrecadação de carga tributária. E aí se falou em tributar apostas eletrônicas, se falou em reduzir isenções tributárias, e a gente tem esse caso específico. Tributar contas no exterior prejudica o consumidor? Vamos lá, acho que primeiro é preciso limpar o ar de coisas que não importam tanto na discussão, que foi o caso do tweet da Janja, sabe? Ela dizer, não, vamos taxar o vendedor, né? Não o consumidor. Na prática, do ponto de vista econômico, não muda muito de onde você bota o imposto, sabe? Pode ter certeza, uma parte dele vai ser transferida sim para o consumidor.
Em geral, não é tudo, tá? Até por uma questão mais técnica e econômica, mas, em geral, uma parte fica com o consumidor, outra parte fica com o vendedor, mas, sim, uma grande parte vai ser transferida, mesmo que quem esteja pagando seja o vendedor. Eu entendo e até concordo com o argumento da isonomia tributária. De fato, tinha uma situação anômala em que compras até certo valor tem uma isenção tributária. Isso aí não é justo do ponto de vista da competição. Isso aí também cria diversas distorções e ineficiências econômicas. Por exemplo, passa a fazer sentido importar algo com 10 vezes mais frete do que comprar aqui no Brasil. Agora, corrigindo essa disparidade tributária, trazendo esse um pouco mais de isonomia, a gente levanta o ponto que aí sim merece questionamento. O nível dos tributos, o nível das taxas de importação que vigoram no Brasil. Isso sim merece ser ataque. Não era exceçãozinha para as compras até $50. Aquilo era ruim. Toda exceção em sistema tributário sempre vai gerar ineficiências. Mas o nível das nossas taxas de importação, aí sim, é altíssimo. O Brasil é um país muito protecionista, tá? Eu não acho que a solução para o protecionismo seja criar pequenas exceções que geram ineficiência. A solução é rediscutir as taxas e os impostos de importação. Infelizmente, eu não vejo ninguém fazendo isso agora. Janaína, o que você achou desse episódio e da declaração da Janja? Eu também tenho, assim, fico constrangida de criticar a primeira-dama. Eu acho que essas coisas acontecem. Ela quis explicar. Muita gente diz, não vou poder mais fazer minhas compras, vou ter que pagar. Ela quis explicar e efetivamente tem, né, essa consequência. Se você tributa quem vende, acaba transferindo para quem paga. Então, não acho também que tenha que bater tanto numa pessoa que eventualmente comete um erro. Faz parte, né? Posso sobre isso só uma coisa? Eu acho até legal a primeira-dama estar entrando em discussões. Acho que faz parte também, né? Todo mundo tem que opinar. Né? E não só ela, todo mundo. Eu não acho, não. Eu quero que o poder seja dado por mim, não que o meu marido ganhou e ele me tira e me põe. A gente ouviu isso a vida Mas ela é cidadã inteira. também, ela discute também. Ela tem opinião. Essa coisa de ver a primeira-dama como mais participante, é tudo enganação que o homem faz com a gente. O homem quer que a gente tenha o poder que ele dá pra gente e tira a hora que quer. Isso aí não é poder, não. Você não é participar, não. Não. Nesse ponto você tem razão. Eu não gosto dessa história. Ela fala, se ele tirar, se ele proibir ela, daí você tá certo. Agora ela fala... Não, se ela se separar dele, cadê o poder? Ela não é mais primeira-dama. O que eu tô falando... Olha, muita gente vai continuar seguindo a Janja, hein? A Janja agora dizer que esse cargo é um cargo em que a mulher exerce poder, ele nunca é. Ele é um momento em que a mulher resolve se dedicar ao seu marido. Porque não tem outro jeito. Ele ganhou um cargo que você não tem o que fazer, você vive pra ele. É isso. Ela está ali então, defendendo o governo na prática. Não, ela está vivendo para o marido dela, ela não pode fazer nada. Mulher do presidente da República, o que ela vai fazer aqui? Tudo ela não vai poder fazer, vai ser conflito de interesse. Então, assim, o que eu não gosto é desse machismo de querer fazer a gente engolir que cargo de primeira-dama é independência feminina, porque não é. É um momento que a gente... Tudo bem, Madeleine, mas o que eu estou discutindo é, será que ela deveria ficar em silêncio por conta disso? Sim, mas o fato Vamos ouvir a Janaína agora. O fato dela ser primeira-dama não retira dela o direito de se manifestar. Eu entendo o que você diz. Que o cargo de primeira-dama, na verdade, não é um cargo para ela. Aliás, ela sofre uma série de restrições em virtude de ser primeira-dama. Outro dia implicaram até com uma live, né? Então, assim, é uma situação difícil. Você também fica muito exposta. Mas ela, por ser primeira-dama, não perde o direito de, como qualquer outra cidadã, se manifestar nas redes e errar, né? As pessoas erram. E ser criticada por aquilo que fala de... Mas, às vezes, eu acho que as pessoas são muito agressivas nas críticas, né? Como foram muito tempo com a dona Michele, agora com a dona Janja. É interessante que, eu não sei por que Michele sempre vem o dona e a Janja a gente, às vezes, chama pelo nome, né? Mas, com o mesmo respeito aqui com ambas, eu acho que tem que medir um pouco essa agressividade, justamente porque não foram elas que concorreram, não foram elas que decidiram se expor. Agora a Michele está entrando na vida política, na vida pública, mas eu acho meio cruel, né? Com quem vem no bojo sofrer toda a pancadaria que o político normalmente sofre. Eu entendo que o ideal seria nós tributarmos todos, né, de maneira, vamos dizer assim, equivalente, de forma a reduzir para todos. Eu sempre critiquei muito isenções, eu sempre critiquei bastante, porque você acaba jogando a conta para alguém.
Então, temos que avaliar, né, até que ponto, não é nenhuma questão de protecionismo, mas uma concorrência desleal. Quando você tem os mesmos produtos entrando por um valor muito menor, né, até que ponto é protecionismo com os fornecedores nacionais ou é uma concorrência desleal? Por isso que eu sempre trago essa discussão, por exemplo, quem não recolhe tributos dos funcionários que tem, e o outro paga tudo certinho, que é fácil também você ter lucro quando você não cumpre nenhuma regra. Se nós estivermos todos cumprindo, o ideal é que haja uma redução para todos. O problema é que, ao que parece, esse governo quer elevar, e não quer discutir abaixar para todos. Então, acho que a discussão tem que ser maior até do que a tributação das pequenas compras. O que o povo vai ganhar? Vai reduzir para todo mundo? Vai fazer uma equiparação para poder tornar isso mais palatável? Porque a carga tributária no Brasil, eu entendo que é elevada demais, isso inviabiliza. O presidente critica tanto os juros, os altos juros, mas a carga tributária também inviabiliza, a atividade comercial, a atividade industrial, a geração de empregos. Então, acho que tem uma discussão mais ampla. Madá, para concluir. Olha, essa questão, eu fiz a minha coluna no UOL hoje sobre isso, e eu acho que é uma questão assim, primeiro, o Lula aplicou a ideia do Paulo Guedes, porque quem teve essa ideia de taxar isso foi o Paulo Guedes. E aqui eu vou ler o que a bancada luloafetiva, que são os influencers luloafetivos, disseram sobre isso. O ministro de Bolsonaro, Paulo Guedes, defendeu a taxação de compras como Shopee, AliExpress e Shein. O governo não cansa de ferrar com o pobre. Aí o mesmo veículo falando sobre o Lula, colocando em prática a medida do Paulo Guedes, que o Paulo Guedes não pôs, o Lula colocou. Blog petista? Não, chego lá, amigo de Janja, porque a resposta para Janja é para esse veículo. Vocês veem, era ferrar com o pobre. Quando é o Lula, olha como eles mudam. Governo Lula anuncia o fim da isenção de importação de encomendas até $50. A medida deve beneficiar lojas Renner, Magazine Luiza e Mercado Livre e é adotada após reclamações do setor sobre a concorrência desleal de AliExpress, Shein e Shopee. Então, a gente já vê o nível de subserviência e capachismo. Mas a Janja achou pouco. O cara fez isso, aí ela foi lá ainda falar, porque é uma pessoa que é do relacionamento pessoal dela, a influencer que levou lá. Aí colocou, a taxação é para as empresas e não para o consumidor. O que, assim, na forma como ela está falando é verdade, mas o que eu fiquei preocupada é essa interpelação pública em cima dos veículos que já são amigos, que não está amigo o suficiente. E, assim... isso ficou patente, que foi a E o blogueiro apagou a postagem, ela falou assim, não deixa para esclarecer e tal. Ela falou, não, agora eu estou aqui no avião, junto com o Fernando Haddad, que está me explicando. Ela tentou amortecer um pouquinho, porque a repercussão foi negativa. E assim, não é uma coisa pequena. Vocês vejam o problema que a gente já teve na democracia, na atuação da imprensa, na segurança física dos jornalistas, com fenômenos do tipo terça livre. Eu sei que eu passei, Janaína passou também, porque eles gostam mais de ir para cima de mulher. Quando você já tem um que é tão poderoso, já se aliando, e assim, um veículo que é poderoso com milhões, que é perfil de fofoca coordenado com outro, e que além de postar essas coisas que favorecem o governo, ele vive do quê? De bullying, de catar um para atacar, para ganhar mais seguidor. Então, eu considero bastante preocupante, assim, essa aproximação, e talvez, eu concordo com a Janaína, que pode ser que ela tenha querido explicar, mas mostra um tipo de intromissão que ficou pública, não sei se fez de propósito ou não, pode ser que ela tenha feito isso combinado, seja roteirizado, nem foi ela que tuitou, mas é uma coisa bem interessante, que nem elogiar do jeito errado pode mais. Antes falar mal era o problema, agora elogiou do jeito errado, toma chamada, né?